O brilho ofuscante das luzes de LED ricocheteava em dezenas de carrocerias perfeitamente polidas, um mar de Porsches, Ferraris e Lamborghinis que representavam o ápice do luxo e da performance automotiva. O ar da Montenegro Motors cheirava a couro novo, champanhe caro e uma arrogância quase palpável. Era a noite de inauguração da mais exclusiva oficina de preparação de alta performance do país, um evento para a elite. E no meio de todo aquele esplendor cromado e impecável, ele se destacava como uma ferida aberta, uma ofensa visual. Um Fusca 1974, com sua pintura fosca deliberadamente desgastada e alguns pontos de ferrugem que contavam uma história, repousava sob os holofotes, silencioso e desafiador. Era um anacronismo, uma piada de mau gosto no meio de um templo da modernidade e da riqueza. A multidão, composta por milionários e influenciadores, olhava para o carro com uma mistura de desprezo e diversão, como se estivessem diante de um animal exótico e sujo em um zoológico de luxo. Ao lado daquele pedaço de história automotiva, uma figura franzina parecia ainda mais deslocada. Era uma jovem de macacão, o tecido azul grosso manchado de graxa e óleo em pontos estratégicos, uma vestimenta de trabalho que era quase uma segunda pele. Seu cabelo estava preso num coque desleixado, com mechas rebeldes escapando e emoldurando um rosto tenso, de onde dois olhos intensos observavam a multidão com uma apreensão calculada. Suas mãos, calejadas e com as unhas permanentemente escuras, denunciavam uma vida de intimidade com ferramentas e motores. De repente, o murmúrio da multidão foi cortado por uma voz amplificada. Ricardo Montenegro, o dono do império, um homem de terno caro e sorriso predatório, caminhou até o centro do salão. Ele era a personificação do poder, o maestro daquele circo de ostentação. Ele não olhou para a jovem, mas para sua criação, o Fusca, com um desdém que era uma performance em si. O salão inteiro prendeu a respiração, antecipando o golpe. Com um gesto teatral, Ricardo Montenegro ergueu o microfone aos lábios, o brilho de seu relógio Audemars Piguet capturando as luzes de LED. Seus olhos varreram a plateia, garantindo que todos os celulares estivessem apontados, que toda a imprensa automotiva estivesse atenta. Ele então apontou um dedo acusador para o carro rústico, o canto de sua boca se contorcendo em um sorriso cruel. A voz, amplificada pelos alto-falantes, ecoou pelo vasto galpão com uma clareza venenosa, cada sílaba projetada para ferir e humilhar. Eu dou as boas-vindas a todos. Ele começou com uma falsa cordialidade, mas preciso me desculpar por esta coisa. Ele fez uma pausa dramática. Quero garantir aos nossos clientes que os carros que saem da Montenegro Motors são máquinas de precisão. Já isso, ele gritou, a voz carregada de deboche, não passa de 40 km/h. Uma gargalhada estridente e coletiva explodiu pelo salão. Uma onda de escárnio que se chocou contra a jovem em seu macacão, que permaneceu imóvel, como uma estátua no meio da tempestade. A humilhação era um prato servido quente e a plateia se deliciava. As risadinhas se transformaram em comentários maldosos, sussurrados alto o suficiente para que Lia, a dona do Fusca, pudesse ouvir. Moleca da favela. Alguém disse, sucateira. Outro comentou. Ricardo Montenegro sorria, banhando-se na aprovação de seus pares, o peito estufado de orgulho por ter transformado a jovem em seu entretenimento da noite. Para ele, ela e seu carro eram a personificação de tudo o que ele desprezava. A falta de status, a simplicidade, a ousadia de um ninguém em invadir seu território sagrado. Ele a via não como uma pessoa, mas como um inseto a ser esmagado sob a sola de seu sapato de grife. Mal sabia ele, mal sabia aquela multidão sedenta por sangue, que o silêncio de Lia não era de derrota, mas de cálculo. O ronco tímido daquele Fusca escondia o rugido de um monstro, e a humilhação pública era apenas o prelúdio para uma sinfonia de justiça cósmica que estava prestes a começar. Antes de mergulharmos no coração desta vingança e revelarmos a arma secreta de Lia, eu quero fazer uma pausa e me conectar com você. Me diga, de qual cidade você está nos assistindo hoje? Queremos saber
até onde nossas histórias de justiça estão chegando. E mais importante, deixe aqui nos comentários se você, assim como a Lia, já se sentiu subestimado ou humilhado em alguma situação. Sua história de superação pode inspirar milhares de outras pessoas. Para não perder um único detalhe da virada de chave espetacular que está por vir, onde a genialidade vai esmagar a arrogância, inscreva-se agora mesmo no nosso canal e ative o sininho das notificações. Eu garanto, você não vai querer perder o momento em que aquele Fusca mostrará sua verdadeira alma, e o final desta história vai redefinir completamente o seu conceito de redenção. Fique até o final, pois a recompensa será inesquecível. Aquela zombaria coletiva, seu som agudo e cruel, não parecia tocá-la. Para a multidão, Lia era apenas um detalhe bizarro na festa. Uma jovem de 23 anos, cuja existência se resumia àquele macacão herdado, desbotado e remendado, e as mãos que pareciam ter sido forjadas no mesmo fogo que os pistões e bielas com os quais trabalhava. A graxa sob suas unhas não era sujeira. Era a tinta com a qual escrevia sua história, um pigmento que nenhum sabão ou solvente conseguia apagar completamente, pois já fazia parte de sua pele, de quem ela era. Seu cabelo, preso num coque bagunçado que desafiava a gravidade, e os tênis velhos com um furo no dedão, completavam o retrato de uma pessoa que não vivia no mundo, mas sob o capô dele. O que eles viam como pobreza e desleixo era, na verdade, o uniforme de uma dedicação monástica, um sacrifício diário feito em nome de uma promessa que valia mais do que todos os supercarros naquele salão somados. O Fusca 1974 não era um meio de transporte para ela. Era um relicário, uma extensão de seu próprio corpo e memória. Cada ponto de ferrugem, cada amassado na lataria era como uma cicatriz que ela conhecia intimamente. Aquele carro era o último projeto, a obra-prima inacabada de seu avô, o homem que a criou e a ensinou a ver beleza na complexidade de um motor, a ouvir a música na sinfonia de um carburador bem regulado. Lia era órfã de pai e mãe, e seu avô, um mecânico genial e recluso que o mundo nunca conheceu, fora seu único pilar, seu professor, seu herói. Ele a criou em meio ao cheiro de gasolina e óleo quente, ensinando-a a ler diagramas elétricos antes mesmo que ela aprendesse a ler romances. A oficina deles não era um lugar de trabalho, era um santuário, um universo de possibilidades contido em 4 paredes de tijolos aparentes, onde a magia acontecia com o girar de uma chave de boca. A motivação de Lia era visceral, nascida da mais profunda tragédia. A imagem estava gravada a fogo em sua mente. Seu avô, caído no chão frio e oleoso da oficina, o rosto pálido, uma de suas mãos ainda segurando firmemente uma biela de titânio, a peça central do motor revolucionário que ele estava construindo para aquele mesmo Fusca. Um ataque cardíaco fulminante o levara no meio de sua criação, deixando para trás um sonho pela metade e uma neta com o coração em pedaços. Em seu leito de morte, no hospital, com a voz fraca, ele lhe fez um último pedido, uma promessa que se tornou o norte de sua vida. Termine o nosso besouro, minha filha. Mostre a eles. Mostre a todos o que um coração de verdade pode fazer. Aquele motor, agora pulsando timidamente dentro do Fusca, não era apenas um conjunto de peças. Era o coração transplantado de seu avô, e ela era a cirurgiã encarregada de fazê-lo bater com toda a força. Vencer aquela aposta, calar Ricardo Montenegro, não era sobre o dinheiro ou a fama. Era sobre honrar um legado. Era sobre cumprir a palavra dada ao único homem que sempre acreditou nela. Por isso, o silêncio dela diante da humilhação não era fraqueza, era concentração. Ela estava se comunicando com o espírito de seu avô, sentindo a presença dele em cada detalhe do carro, em cada som do motor. Sua arma secreta não era um botão de nitro ou um truque barato. Sua arma secreta era um conhecimento profundo e quase místico. Um tesouro que seu avô lhe deixou e que ninguém naquele salão poderia comprar, não importando o quão caros fossem seus relógios ou ternos. Era um conhecimento forjado em anos de estudo solitário e esforço sobre-humano, um poder intelectual invisível aos olhos arrogantes
que a julgavam por sua aparência. O arsenal de Lia consistia em pilhas de cadernos velhos, de capa dura e páginas amareladas pelo tempo, repletos de anotações feitas com uma caligrafia precisa e quase artística. Eram os diários de seu avô, mas eles não continham pensamentos ou sentimentos. Continham equações, diagramas e observações técnicas escritas numa mistura incompreensível para a maioria. Alemão técnico, retirado de manuais de engenharia da década de 60, e anotações baseadas em manuais de engenharia soviéticos, que ele conseguia através de contatos obscuros durante a Guerra Fria. Para o mundo, eram papéis velhos e inúteis. Para Lia, eram as escrituras sagradas da mecânica. Um mapa para um tesouro de sabedoria que transcendia a tecnologia moderna e seus diagnósticos computadorizados. Ela não apenas herdou o carro, ela herdou a biblioteca de Alexandria da engenharia automotiva de guerrilha. Enquanto outras garotas de sua idade passavam as noites em festas ou nas redes sociais, Lia passava as madrugadas de sua adolescência em uma missão quase impossível. Com um celular de tela trincada e uma conexão de internet instável, ela se dedicava a traduzir aqueles textos arcanos. Usava dicionários empoeirados, tradutores online gratuitos que mal funcionavam e, principalmente, fóruns online obscuros, frequentados por velhos engenheiros aposentados de todo o mundo. Ela aprendeu alemão técnico e rudimentos de russo, não por escolha, mas por necessidade, movida pela fome de decifrar os segredos que seu avô havia deixado para trás. Cada noite de sono perdida, cada final de semana sacrificado, era um tijolo a mais na construção de sua fortaleza de conhecimento, uma fortaleza que estava prestes a ser testada em batalha. O fruto desse sacrifício foi o domínio de uma arte perdida, a filosofia do sleeper. Seu avô desprezava a ostentação. Ele acreditava que o verdadeiro poder era aquele que ninguém via, a força contida, a surpresa devastadora. Um sleeper era a materialização dessa crença. Um carro com uma aparência comum, até mesmo medíocre, mas que escondia sob o capô uma performance capaz de humilhar os supercarros mais exóticos e caros do mundo. Era a vingança do subestimado, a vitória da substância sobre a aparência. Aquele Fusca 1974, com sua pintura fosca e ar de relíquia, não era um acidente. Era um disfarce meticulosamente planejado, a pele de cordeiro perfeita para o lobo mecânico que vivia dentro dele. Era a maior homenagem que ela poderia prestar à filosofia de vida de seu avô. Cada peça daquele motor era um testemunho de sua genialidade combinada. O bloco não era de um Fusca, mas um V8 de um muscle car americano, completamente refeito com base nos princípios de leveza e resistência dos manuais soviéticos. O sistema de alimentação era uma aberração genial, uma combinação de tecnologias de décadas diferentes que, em teoria, jamais deveriam funcionar juntas. Mas Lia, guiada pelas anotações de seu avô, encontrou a harmonia no caos. Ela sabia de cor cada cálculo de fluxo de ar, cada curva de torque, cada taxa de compressão. Ela não precisava de um computador para diagnosticar aquele motor. Ela o sentia, ouvia sua respiração, conhecia sua alma porque ela mesma a havia construído, parafuso por parafuso, a partir do fantasma de um sonho. De volta ao presente, o som das risadas parecia distante, abafado pela concentração absoluta de Lia. Ela olhava para Ricardo Montenegro e não via um homem poderoso. Via um ignorante. Um homem tão cego pelo brilho de suas próprias conquistas que era incapaz de enxergar o perigo real que estava bem na sua frente. Eles riam de seu macacão, mas era naquele tecido surrado que estava a prova de milhares de horas de trabalho e estudo. Eles zombavam de suas mãos sujas, mas eram aquelas mãos que haviam dado vida a uma máquina que desafiava as leis da física e do bom senso. Eles viam uma moleca da favela, mas estavam, na verdade, diante de uma mestra artesã, uma herdeira de um conhecimento proibido, prestes a dar sua aula magna. Aquele Fusca, para todos ali, era um símbolo de fracasso, uma piada, mas para Lia era a materialização da justiça. Era a prova de que o verdadeiro valor não está no preço, na marca ou na aparência,
mas na inteligência, na paixão e na determinação. Era o legado de seu avô transformado em uma arma de vingança justa. O palco da humilhação montado por Ricardo Montenegro estava prestes a se tornar o altar de sua consagração. O circo da arrogância estava com os minutos contados, e a plateia, que agora se deliciava com o escárnio, em breve estaria testemunhando em silêncio atônito a ascensão de uma lenda forjada em graxa, suor e genialidade pura. A tempestade estava chegando, silenciosa e devastadora. Ricardo Montenegro saboreou a onda de risadas como um vinho raro e caro. O som da humilhação coletiva era a música que alimentava sua alma arrogante. Mas a sinfonia parecia estar terminando cedo demais. Ele observou a jovem, Lia, que permanecia imóvel, seu rosto uma máscara impenetrável. Sua falta de reação, a ausência de lágrimas ou de uma defesa desesperada, o irritava profundamente. Não era suficiente que ela fosse motivo de chacota. Ele precisava quebrá-la, vê-la desmoronar sob o peso de seu desprezo. O espetáculo não estava completo. Com um brilho sádico nos olhos, ele decidiu que a humilhação precisava de um segundo ato, um grande finale que seria lembrado por todos os presentes como o ápice de sua poder e da insignificância dela. Ele caminhou de volta para o centro do salão, sua postura exalando uma confiança predatória, cada passo um baque surdo que parecia marcar o tempo para a execução que estava planejando. Ele ergueu a mão, e o murmúrio da multidão cessou instantaneamente, como se ele fosse um maestro regendo uma orquestra de bajuladores. O silêncio que se instalou era pesado, denso, carregado de antecipação. Todos os olhos, antes dispersos, agora se concentravam nele e, por extensão, em sua vítima. Ele queria um público cativo para o que viria a seguir. Não seria mais uma piada casual, seria um julgamento público. Ricardo Montenegro, com seu terno Brioni que custava mais do que Lia ganharia em uma década, e o relógio Audemars Piguet em seu pulso, era o juiz, o júri e o carrasco. Ele se virou lentamente, o corpo todo voltado para Lia, e pela primeira vez naquela noite, olhou diretamente para ela. Seus olhos não continham raiva, mas um tédio cruel, o olhar de quem está prestes a pisar em um inseto sem pensar duas vezes, apenas pelo prazer de sentir o estalo sob o sapato. Senhoras e senhores, clientes e amigos, sua voz, novamente amplificada, cortou o silêncio. Temos aqui uma situação interessante, uma aula prática sobre a diferença entre paixão e delírio, entre engenharia e sucata. Ele fez um gesto amplo, convidando a multidão a se aproximar. Venham, venham ver de perto. Não sejam tímidos. Como uma maré obediente, os convidados se moveram, formando um círculo apertado ao redor de Lia e do Fusca. Os celulares se ergueram, dezenas de pequenas telas prontas para capturar e imortalizar a humilhação. A festa havia se transformado oficialmente em um tribunal, e Lia estava no banco dos réus, cercada por leões famintos. O cheiro de champanhe foi substituído pelo cheiro de sangue no ar. Ricardo queria testemunhas, muitas testemunhas, para que a derrota dela fosse inegável e sua vergonha eterna. Ele então se voltou para uma mesa, onde sua equipe de engenharia, um grupo de homens alemães de meia-idade com expressões severas, observava a cena com desconforto. Hans Günther, ele chamou, com uma familiaridade forçada. Meus brilhantes engenheiros, contratados a peso de ouro diretamente de Stuttgart. Deem uma olhada nesta criação. Digam a esta plateia o que seus olhos treinados veem. Um dos engenheiros, visivelmente constrangido, pigarreou e disse em um português carregado: Senhor Montenegro, é um carro antigo. Um projeto amador? Talvez. Ricardo riu alto, uma gargalhada que ecoou como um trovão. Amador? Hans, você é gentil demais. Isso não é um projeto, é um insulto. Um insulto à inteligência, à engenharia, a tudo o que a Montenegro Motors representa. Cada palavra era um golpe, projetado para isolá-la completamente, para usar a autoridade de seus empregados caros como uma arma contra ela. Agora, com o palco montado e a plateia cativa, ele se aproximou de Lia,
até que pudesse falar sem o microfone, mais alto o suficiente para que todo o círculo ouvisse sua voz gotejando veneno. Você ouviu isso, garota? Um insulto. De onde você saiu? De que favela você rastejou para vir aqui e sujar o meu chão com essa sua graxa e com esse seu lixo ambulante? A expressão moleca da favela foi pronunciada com um desdém particular, uma facada verbal que visava atingir não apenas seu trabalho, mas sua origem, sua identidade, sua própria existência. Ele se inclinou, o rosto caro a centímetros do dela, e sussurrou com uma crueldade calculada. Pessoas como você não pertencem a lugares como este. O seu lugar é no ferro velho, junto com essa sua lata velha. A multidão reagiu com risadinhas nervosas e sussurros de aprovação. O circo estava em seu auge. Lia, no entanto, permaneceu como uma rocha contra a qual as ondas de desprezo quebravam e recuavam. Seu queixo estava erguido, seus olhos fixos nos dele, não com ódio, mas com uma calma fria e desconcertante. Sua impassibilidade o enfureceu ainda mais. Ele esperava súplicas, choro, qualquer sinal de que seus golpes haviam atingido o alvo. A dignidade silenciosa dela era uma afronta maior do que qualquer resposta atrevida que ela pudesse dar. Ele precisava de uma forma de forçá-la a se curvar, de arrancar dela uma reação que satisfizesse a sede de drama da plateia. Foi então que a ideia, diabólica e grandiosa, floresceu em sua mente. Ele se afastou dela, um sorriso lento e perigoso se espalhando por seu rosto. Ele havia encontrado a ferramenta perfeita para a demolição final. Com um gesto dramático, ele apontou para a joia da coroa de sua oficina, estacionado em um pedestal giratório no centro do salão. Vejam, ele bradou, sua voz cheia de um orgulho teatral. Este é um Porsche 911 GT3 RS, uma obra-prima da engenharia alemã. E não qualquer um. Ele disse, acariciando o aerofólio de fibra de carbono, foi pessoalmente preparado pela minha equipe. Uma máquina de quase 3 milhões de reais que representa o pináculo da performance. Ele caminhou ao redor do carro, descrevendo suas virtudes, o motor boxer de 6 cilindros, os freios de cerâmica, a aerodinâmica ativa. Ele estava vendendo não apenas um carro, mas um ideal, um deus da velocidade, o oposto exato do Fusca humilde e enferrujado. O contraste era brutal, intencional e devastador. Após exaltar sua própria criação, ele se virou abruptamente de volta para Lia. O sorriso em seu rosto era largo, predatório. Eu tive uma ideia. Vamos tornar esta noite verdadeiramente inesquecível. Vamos dar a esta gente um espetáculo de verdade. Ele caminhou de volta até ela, o círculo de pessoas se encolhendo para dar-lhe passagem. Eu proponho uma aposta, disse ele, a voz agora ressoando com um poder final. Uma aposta simples, para resolvermos isso de uma vez por todas. A palavra aposta eletrizou o ar. O murmúrio da multidão se transformou em um zumbido excitado. Eles podiam sentir o cheiro do clímax, da humilhação final que estava por vir. Ricardo sabia que ela não teria como recusar. A pressão social era uma armadilha perfeita. É o seguinte, continuou ele, projetando a voz para que até a última pessoa no salão pudesse ouvir os termos da rendição. Nós vamos alinhar as duas máquinas lá fora. O meu Porsche, o ápice da tecnologia, contra essa sua carroça. Uma onda de riso percorreu a multidão. Uma arrancada, 400 metros, linha reta, um teste puro de poder e engenharia. Ele fez uma pausa, deixando a tensão construir-se até um nível quase insuportável. Seus olhos se fixaram nos de Lia, desafiando-a, encurralando-a. As regras são simples, moleca. Se essa sua carroça enferrujada conseguir, por algum milagre impossível, cruzar a linha de chegada antes do meu GT3 RS. Ele fez um gesto de falsa generosidade. Eu, Ricardo Montenegro, na frente de todas estas testemunhas, te dou um cheque de 500 mil reais. Agora mesmo. O valor da aposta, R$500 mil, causou um suspiro coletivo na multidão. Era uma quantia que mudaria a vida de qualquer pessoa normal. Uma demonstração obscena de riqueza e confiança por parte de Ricardo. Mas então, ele revelou a outra face da moeda,
a parte cruel da aposta. Mas Gonzale continuou, seu tom endurecendo, o sorriso desaparecendo para dar lugar a uma máscara de frieza implacável. Se você perder, e você vai perder, você me entrega agora os documentos dessa lata velha. Eu vou pessoalmente levá-la ao compactador de lixo mais próximo e assistir enquanto ela é transformada no cubo de metal inútil que merece ser. A crueldade da condição pairou no ar. Ele não queria apenas vencer, ele queria destruir o legado dela, apagar o carro da existência. A multidão, sedenta por essa humilhação final, explodiu. Gritos de "aceita, aceita" ecoaram pelo salão. Os celulares estavam todos gravando, os flashes piscando, transformando a cena em um frenesi de mídia social. Era o cenário perfeito para Ricardo. Uma vitória esmagadora, testemunhada por todos, que solidificaria sua posição como o rei indiscutível daquele universo. Para Lia, era uma escolha impossível. Recusar seria admitir a derrota e viver para sempre com a mancha da covardia. Aceitar era quase certamente condenar a última memória física de seu avô a uma destruição brutal e pública. A pressão era imensa, vinda de todas as direções. Ela estava sozinha, no centro de um furacão de arrogância e escárnio. Mas a aposta continha um erro de cálculo fatal por parte de Ricardo. Ele adicionou uma última condição, a que ele acreditava ser o golpe de misericórdia. E mais, ele gritou por cima do barulho. Se você perder, você me dá sua palavra de que nunca mais pisa em uma oficina na sua vida. Você vai voltar para o buraco de onde saiu e vai fazer qualquer outra coisa. Vender miçanga na praia, não me importa. Mas você nunca mais vai tocar em um motor. Ele estava tentando arrancar não apenas seu carro, mas sua paixão, sua identidade, sua alma. Para ele, era o prego final no caixão. Ele não percebeu que, ao atacar o cerne de quem ela era, ele não a estava encurralando, ele a estava libertando. Ele havia tornado a aposta pessoal demais. Diante daquela oferta diabólica, Lia fez algo que ninguém esperava. Um pequeno, quase imperceptível, sorriso tocou o canto de seus lábios. Não era um sorriso de alegria, mas de certeza. A calma em seus olhos se intensificou, transformando-se em uma chama fria de determinação. Ela olhou para o Porsche reluzente, depois para seu Fusca fiel e, por fim, de volta para o rosto presunçoso de Ricardo Montenegro. A multidão se aquietou, esperando sua resposta, sua rendição inevitável. Ela respirou fundo, o som quase inaudível em meio à tensão, e com uma voz clara e firme, que não vacilou nem por um segundo, ela pronunciou as duas palavras que selaram o destino de todos naquela sala e deram início à contagem regressiva para a justiça. Eu aceito. O choque da resposta dela foi momentâneo, rapidamente substituído por uma euforia cruel na plateia. Eles iriam ter seu show. Ricardo Montenegro gargalhou, uma risada genuína e triunfante. A mosca havia voado direto para a teia. Excelente, ele bradou. Preparem a pista, preparem os carros. A Montenegro Motors tem o prazer de apresentar, para o seu deleite, a execução pública de um sonho ridículo. A ordem foi dada. Funcionários correram para limpar uma área no vasto pátio de estacionamento, improvisando uma pista de 400 metros com cones e barreiras. O Porsche foi cuidadosamente retirado de seu pedestal e levado para a linha de largada, seu motor roncando com uma promessa de violência e poder. Lia, por sua vez, caminhou calmamente até seu Fusca. Ela não disse uma palavra, apenas abriu a porta do motorista. O rangido familiar da dobradiça, um som estranhamente reconfortante em meio ao caos. Ela entrou e girou a chave. O motor do Fusca ganhou vida, não com um rugido, mas com um som baixo, quase tímido, um ronronar irregular que provocou uma nova rodada de risadas e zombarias da multidão que agora se aglomerava nas laterais da pista improvisada. Para eles, era o som patético de um motor falhando, o último suspiro de uma máquina condenada. Para Lia, era o som de um gigante adormecido, esperando pacientemente pelo comando para acordar e devorar o mundo. A humilhação havia atingido seu ápice. A aposta estava selada. O palco para a vingança genial estava finalmente pronto. Os dois carros se alinharam sob as luzes frias do pátio.
Duas filosofias de vida encarando-se através de 400 metros de asfalto. De um lado, o Porsche 911 GT3 RS, uma escultura de aerodinâmica e poder, seu motor roncando com a impaciência de um predador enjaulado. Era a personificação da tecnologia, da perfeição comprada, do status. Do outro, o Fusca, o motor de Lia, agora em marcha lenta, soava ainda mais patético em comparação. Era um som irregular, quase asmático, que provocava risadinhas e apontava dedos na multidão que se alinhava nas laterais da pista improvisada. Ricardo Montenegro observava de um lugar privilegiado, um sorriso de desprezo já gravado no rosto. O cheque de R$500 mil no bolso de seu paletó Brioni, um adereço inútil que ele mal podia esperar para guardar de volta. A cena estava perfeitamente montada para o abate, cada celular gravando o que todos acreditavam ser a inevitável e humilhante derrota da moleca da favela e sua sucata barulhenta. A tensão no ar era elétrica, uma mistura de antecipação e crueldade. Os funcionários de Ricardo, agindo como fiscais de prova, deram os sinais. 3 luzes vermelhas se acenderam em um poste improvisado. O ronco do Porsche se aprofundou, o sistema de controle de largada engatado, o carro inteiro tremendo com a energia contida, pronto para explodir. Dentro do Fusca, Lia estava imóvel. Suas mãos calejadas seguravam o volante com uma leveza surpreendente. Seus olhos não estavam no semáforo, mas na estrada à frente, como se ela já pudesse ver a linha de chegada. O mundo exterior, os gritos, as risadas, os flashes das câmeras, tudo desapareceu. Havia apenas ela, o carro e a promessa feita ao seu avô. As luzes vermelhas se apagaram, o verde brilhou, cortando a escuridão da noite e liberando o inferno sobre o asfalto. Em uma fração de segundo, o Porsche disparou. Com um grito agudo de pneus e um uivo do motor boxer, o GT3 RS foi lançado para a frente com a precisão de um projétil balístico. Era a largada perfeita, um testemunho da engenharia alemã em sua forma mais pura. Ele abriu uma vantagem de vários metros quase que instantaneamente. Atrás, o Fusca pareceu engasgar. As rodas traseiras patinaram descontroladamente, envolvendo o carro em uma nuvem de fumaça branca e acre. O carro se moveu lentamente, perdendo um tempo precioso, um tempo que em uma arrancada de 400 metros era uma eternidade. A multidão explodiu em gargalhadas. A zombaria foi ensurdecedora. "Acabou!" Alguém gritou. Ricardo Montenegro riu abertamente. Uma gargalhada triunfante que confirmava sua vitória. Ele se virou para um de seus convidados, já pronto para fazer uma piada sobre a incompetência dela, o espetáculo já encerrado em sua mente. Mas dentro da cabine barulhenta e vibrante do Fusca, o caos era apenas uma ilusão. Lia era o epicentro da calma. Enquanto o carro parecia lutar para encontrar tração, seu rosto permanecia sereno, seus olhos focados, seu corpo relaxado no banco gasto. A largada lenta não foi um erro. Foi uma estratégia deliberada, um sacrifício calculado. Ela precisava que o motor atingisse uma rotação específica, um ponto de equilíbrio que seu avô havia calculado em um de seus cadernos. Ela sentiu o momento exato, não por um conta-giros, mas pela vibração que subia pela coluna de direção e pelo som que ecoava em seus ossos. Era o momento que ela e seu avô haviam planejado tantas vezes em suas conversas noturnas na oficina. O momento em que a pele de cordeiro seria descartada, revelando o lobo faminto que se escondia por baixo. Com uma calma cirúrgica que contrastava violentamente com a fúria mecânica ao seu redor, o polegar direito de Lia se moveu. Ela não precisou olhar. O movimento era puro instinto, treinado à exaustão. Seu dedo encontrou um pequeno botão cromado, discreto, quase invisível, localizado exatamente onde o antigo e inútil acendedor de cigarros do Fusca deveria estar. Para qualquer outra pessoa, seria apenas um detalhe estético, um capricho. Mas aquele botão era a chave do apocalipse, o gatilho da genialidade de seu avô, o interruptor que ligava a alma secreta do carro. Ninguém na multidão notou o gesto sutil. Ninguém ouviu o clique suave do botão sendo pressionado. Eles estavam ocupados demais, rindo da fumaça e do carro que mal saía do lugar.
Eles não viram a tempestade que estava prestes a ser desencadeada por aquele simples toque. No instante em que seu dedo pressionou o botão, a realidade se partiu. O som foi a primeira coisa a se transformar. O ronco tímido e irregular do que parecia ser um motor de 4 cilindros lutando pela vida não apenas aumentou de volume, ele se transmutou. Um clique mecânico profundo ecoou sob o capô, o som do supercharger de baixo torque sendo desativado e, simultaneamente, o assobio agudo e crescente de 2 turbocompressores sequenciais, até então adormecidos, despertando com uma fome voraz. O som do motor mudou de um zumbido para um rugido gutural, profundo e ensurdecedor. A canção de guerra de um V8 de 700 cavalos de potência que, até aquele momento, estava trabalhando com apenas metade de seus cilindros ativados, um disfarce genial para enganar os ouvidos e os olhos dos arrogantes. O carro inteiro tremeu, não mais de fraqueza, mas de poder puro e irrestrito. A transformação sonora foi seguida por uma explosão de violência física. O Fusca, que antes patinava, agora se agachou sobre o eixo traseiro por uma fração de segundo. Os pneus largos, antes escondidos sob os paralamas alargados, cravaram-se no asfalto com uma força sobrenatural. O sistema de injeção de metanol, acionado pelo mesmo botão, despejou uma névoa fria e densa na admissão, super-resfriando o ar e permitindo que os turbos trabalhassem em sua capacidade máxima. Com um solavanco que teria quebrado o pescoço de um motorista despreparado, o Fusca catapultou-se para a frente. A frente do carro empinou levemente, as rodas dianteiras saindo do chão por um instante mágico e aterrorizante. Não era mais um carro acelerando, era um projétil sendo disparado de um canhão, uma mancha de ferrugem e fúria que devorava o asfalto. O Porsche GT3 RS, até então navegando soberano em direção a uma vitória fácil, tornou-se uma vítima. Lia, com uma precisão de piloto de caça, corrigiu a trajetória do carro, alinhando a mira com a traseira do supercarro alemão que se aproximava a uma velocidade alucinante. O que aconteceu em seguida desafiou a lógica e a percepção de todos que assistiam. O Fusca não apenas alcançou o Porsche, ele o ultrapassou como se o carro de 3 milhões de reais estivesse engatado na marcha a ré. A imagem era surreal. A silhueta familiar e arredondada do Fusca, passando como um fantasma metálico ao lado da obra-prima da engenharia moderna. Ao passar, o escape escondido sob o para-choque traseiro do Fusca cuspiu 2 longas labaredas azuis. Um efeito colateral do metanol e da mistura rica de combustível. Um insulto final e espetacular ao orgulho da Montenegro Motors. O Fusca cruzou a linha de chegada demarcada pelos cones com metros e metros de vantagem. O som do V8 furioso ecoou pelo pátio. E então, quando Lia tirou o pé do acelerador, o silêncio que se seguiu foi mais chocante do que qualquer ruído. Não era um silêncio comum. Era um vácuo, um silêncio sepulcral, absoluto e atônito. As gargalhadas morreram nas gargantas. Os sorrisos de deboche congelaram em máscaras de incredulidade. Os celulares, que gravavam a humilhação, agora estavam parados, capturando uma vitória impossível. Os queixos caíram coletivamente. Os olhos de Ricardo Montenegro, antes brilhando com triunfo, agora estavam arregalados, vidrados, a cor sumindo de seu rosto enquanto seu cérebro tentava processar a cena que seus olhos se recusavam a aceitar. O mundo, por um instante, parou de girar. Comente respeito se você acredita que Lia merecia essa transformação. Aquele silêncio durou uma eternidade contida em 3 segundos, e então ele foi quebrado. Não por uma ordem ou por um aplauso educado. Foi quebrado por um único som, vindo do fundo da multidão. Um grito rouco e incrédulo. Puta que pariu! E esse grito foi o estopim. Uma pessoa começou a aplaudir, hesitantemente. Depois outra. E então, como uma represa se rompendo, uma explosão de aplausos, gritos e assovios varreu a multidão. Não era uma ovação para o vencedor de uma corrida. Era uma catarse coletiva. Era a celebração da justiça, a adoração do impossível, a rendição completa à genialidade que eles haviam acabado de testemunhar. As mesmas pessoas que a haviam humilhado minutos antes agora gritavam seu nome, e nem sabiam qual era,
celebrando-a como uma heroína. Os engenheiros alemães de Ricardo se entreolhavam com uma mistura de choque e admiração profissional. Um deles, o mesmo que chamara o projeto de amador, agora balançava a cabeça lentamente, um sorriso de puro respeito se formando em seu rosto. Eles, mais do que ninguém, entendiam a magnitude do que havia acontecido. O problema que 20 especialistas não conseguiriam resolver com milhões de dólares em equipamentos foi solucionado por uma jovem com conhecimento ancestral e coragem. Eles não viam mais uma sucateira, mas uma colega, talvez até uma mestra, que operava em um nível de engenharia que eles haviam esquecido que existia, a engenharia da alma e da paixão. Lá na pista, o Fusca parou lentamente. O som do motor agora um ronronar baixo e profundo, um monstro satisfeito após a caça. O cheiro de borracha queimada e metanol pairava no ar, o perfume da vitória. Lia desligou o carro e o silêncio retornou, mas desta vez era um silêncio de reverência. Ela não saiu do carro imediatamente. Não havia punhos cerrados no ar, nem gritos de triunfo. Ela apenas ficou lá, sentada, as mãos ainda no volante, a respiração calma, o rosto sereno. A sua vitória não precisava de sua celebração. O carro, a multidão e, acima de tudo, o rosto quebrado e pálido de Ricardo Montenegro, que a encarava do outro lado da pista como se tivesse visto um fantasma, já diziam tudo. A justiça cósmica não havia apenas chegado. Ela havia chegado em um Fusca 1974, deixando um rastro de fogo azul e arrogância destruída. Ricardo Montenegro não se movia. Ele permanecia de pé, uma estátua de terno caro, em meio à celebração caótica que agora tomava conta do pátio. O som dos aplausos e dos gritos de admiração para Lia era um ruído distante e sem sentido. Um zumbido que não conseguia penetrar a bolha de silêncio gelado que se formara ao seu redor. Seus olhos, antes cheios de escárnio, agora estavam vidrados, fixos no Fusca parado. Aquele carro, aquela silhueta humilde e vitoriosa, transformou-se diante dele. Não era mais um pedaço de metal enferrujado. Era um fantasma. A imagem do carro empinando, cuspindo fogo azul, quebrou algo dentro dele. Uma represa de dor e culpa que ele mantivera selada por anos. Uma memória, violenta e não convidada, o atingiu com a força de uma colisão frontal, fazendo-o cambalear. O cheiro de metanol no ar foi substituído pelo perfume de sua filha, Sofia, a última vez que a abraçou. A imagem dela inundou sua mente com uma clareza torturante. Sofia, sua única filha, morta aos 20 anos em um acidente de carro estúpido. Mas não era a morte dela que o assombrava naquele momento, e sim a vida que ele a negara. Sofia amava a mecânica, amava a graxa, o cheiro de óleo queimado, a beleza que via em um motor desmontado. Seu maior sonho, que ela confessara a ele com olhos brilhantes, era construir um sleeper, exatamente como aquele Fusca. Ela havia encontrado um Opala 1978, caindo aos pedaços, e planejava restaurá-lo em segredo. Ricardo, no entanto, desprezava aquela paixão grosseira, uma mancha no nome Montenegro. A última briga deles, a mais cruel de todas, ecoou em seus ouvidos. Ele a encontrara no porão, com as mãos sujas de graxa, e a humilhara, chamando-a de sucateira, dizendo que ela o envergonhava. As lágrimas nos olhos dela naquela noite eram a imagem que o acordava suando frio até hoje. Ele olhou através da pista, para a jovem que agora saía do Fusca. A luz dos holofotes iluminava o macacão sujo, o coque desleixado, as mãos calejadas. E em Lia, ele não viu mais a moleca da favela que ele havia tentado esmagar. Ele viu Sofia, a mesma idade, a mesma paixão ardente nos olhos, a mesma genialidade teimosa que se recusava a ser contida. A calma de Lia após a vitória, sua dignidade silenciosa sob a chuva de insultos, era o mesmo espírito indomável que ele tanto tentara quebrar em sua própria filha. A percepção o atingiu como um raio. Ao humilhar Lia, ele estivera, na verdade, profanando a memória de Sofia, repetindo o mesmo pecado de arrogância e preconceito que o levara a perder sua filha muito antes do acidente. O universo não estava apenas dando uma vitória a Lia,
estava forçando-o a confrontar seu maior e mais doloroso fracasso. A genialidade daquela garota era o espelho que refletia a monstruosidade de seus próprios atos. A armadura de poder e riqueza de Ricardo Montenegro se desintegrou. A força que mantinha sua postura ereta desapareceu e seus ombros caíram. Um soluço seco e agonizante escapou de sua garganta. Um som tão cheio de dor que fez com que as pessoas mais próximas se calassem e se virassem para ele. Seu rosto, sempre uma máscara de controle e superioridade, contorceu-se em uma careta de pura angústia. As lágrimas, quentes e amargas, começaram a escorrer por suas bochechas, deixando rastros brilhantes em sua pele bronzeada. Ele começou a caminhar, ou melhor, a se arrastar pela pista. Cada passo era pesado, como se ele estivesse andando no fundo do oceano. A multidão se abriu para ele, um corredor de silêncio se formando em seu caminho. Ele não via ninguém. Seus olhos estavam fixos em Lia, a jovem que era, ao mesmo tempo, a causa de sua humilhação e sua única chance de redenção. Ele precisava chegar até ela. Precisava que ela ouvisse o que ele nunca teve a chance de dizer à sua filha. Ao chegar a poucos metros de Lia, que o observava com uma expressão que não era de triunfo, mas de uma compaixão confusa, suas pernas cederam. O homem que comandava um império, que humilhava os outros por esporte, caiu de joelhos no asfalto sujo de borracha queimada. A imagem era tão chocante que um suspiro coletivo percorreu a multidão. Ricardo Montenegro, de joelhos, na frente de todos, dos clientes milionários, da imprensa que ele mesmo convidara, dos funcionários que o temiam. Ele não se importava. Sua cabeça pendeu para a frente e ele começou a chorar abertamente, soluços profundos que sacudiam seu corpo inteiro. Com a voz embargada, quebrada pela dor, ele ergueu o rosto banhado em lágrimas para Lia. "Me perdoe", ele conseguiu dizer, a voz um sussurro rouco e desesperado que o silêncio da noite amplificou. "Por favor, me perdoe." Ele respirou fundo, lutando para formar as palavras em meio aos soluços. "Não é por isso", ele disse, gesticulando vagamente para a pista, para os carros. "É por ela, minha filha, Sofia." O nome saiu como um lamento. "Ela era como você", ele continuou, a confissão jorrando como o sangue de uma ferida aberta. Ela amava isso. As mãos sujas, os motores, ela só queria construir um sonho, um carro que ninguém entendia. E eu a chamei de sucateira. Eu disse que ela me envergonhava. Eu a destruí. A confissão pública era um ato de autoflagelação, um pedido de perdão que ecoava através do tempo, direcionado não apenas a Lia, mas ao fantasma de sua filha, à memória de sua própria crueldade. A sua genialidade, a sua paixão, é tudo o que ela queria ser. E eu a matei muito antes de ela morrer. Me perdoe." Lia permaneceu em silêncio, o respeito em seus olhos agora misturado a uma profunda e inesperada tristeza pelo homem quebrado à sua frente. A vingança estava completa, mas não havia alegria nela. Apenas o peso trágico de uma justiça que chegara tarde demais para salvar uma alma, mas talvez há tempo de redimir outra. 9 meses depois, a fachada espelhada e intimidadora da Montenegro Motors era apenas uma memória. No lugar do nome que um dia fora sinônimo de arrogância e exclusividade, agora brilhava uma placa de aço escovado com letras simples e elegantes: Instituto Sofia de Engenharia Automotiva. O império de vidro e cromo dera lugar a um edifício de tijolos aparentes e grandes janelas, que convidavam a luz do sol para dentro. O pátio, antes um estacionamento para supercarros intocáveis, agora era um laboratório ao ar livre, com motores expostos em cavaletes, chassis em diferentes estágios de montagem e o som constante e melodioso de ferramentas trabalhando em harmonia. A atmosfera não era mais de ostentação, mas de criação. O cheiro de champanhe fora permanentemente substituído pelo perfume de óleo, metal quente e, acima de tudo, de oportunidade. O lugar não era mais um templo para os ricos, tornara-se um santuário para os sonhadores. No centro deste novo universo, Lia, agora com 24 anos, caminhava pelos corredores com uma autoridade serena que lhe era natural. O macacão herdado do avô ainda era usado, mas agora
era uma de suas muitas roupas de trabalho, alternado com um jaleco limpo de diretora técnica que trazia o logo do instituto bordado sobre o coração. Ela não era uma funcionária, nem mesmo uma parceira júnior. Ela era a mente por trás de tudo, a diretora-geral e sócia majoritária da fundação. Sua transformação não fora apenas de status, era visível em sua postura. A apreensão em seus olhos dera lugar a uma confiança tranquila, a de alguém que não apenas provou seu valor, mas que agora se dedicava a encontrar e nutrir o valor nos outros. As mãos calejadas, no entanto, permaneciam as mesmas, um lembrete constante de suas origens e da jornada que a levara até ali, as marcas de sua realeza. O Instituto Sophia não era uma oficina comercial. Era uma revolução disfarçada de escola técnica. A missão de Lia era clara: quebrar o ciclo de preconceito que quase a destruiu. O Instituto oferecia bolsas de estudo integrais para jovens de baixa renda, garotos e garotas que, como ela, tinham paixão pela mecânica, mas não tinham os recursos ou o sobrenome para abrir as portas do setor. O currículo, desenhado por Lia com base nos cadernos de seu avô, ensinava não apenas a mecânica de alta performance, mas a filosofia por trás dela, a engenhosidade, a solução de problemas com recursos limitados e a arte de ver o potencial onde outros só viam sucata. Ela não estava apenas ensinando a consertar carros, estava forjando uma nova geração de engenheiros, pensadores e artistas automotivos que seriam julgados por seu talento, não por seu CEP. A aposta vencida, os R$500 mil que Ricardo Montenegro lhe entregara naquela noite, juntamente com o pedido de desculpas, não foram gastos em luxos ou em uma vida confortável. Para Lia, aquele dinheiro nunca foi uma recompensa, foi uma ferramenta. Ela o usou como capital inicial, a semente a partir da qual o Instituto Sophia germinou. Com uma visão de negócios tão aguçada quanto sua habilidade mecânica, ela investiu cada centavo na reforma do local, na compra de equipamentos de ponta e, o mais importante, na criação do fundo de bolsas. A vitória dela não terminou na linha de chegada. Ela a transformou em um legado duradouro, multiplicando sua justiça pessoal em centenas de outras histórias de superação que ainda estavam para ser escritas dentro daquelas paredes. O dinheiro da arrogância foi transformado no combustível da esperança. E Ricardo Montenegro, o homem que fora o rei daquele castelo de vidro, agora era apenas um de seus habitantes mais humildes. O terno Brioni e o relógio Audemars Piguet haviam desaparecido, substituídos por uma calça jeans simples e a mesma camiseta polo básica que era o uniforme dos alunos iniciantes do instituto. Ele havia vendido toda a sua coleção de supercarros, cada Porsche, cada Ferrari, cada Lamborghini. O montante multimilionário arrecadado não foi para sua conta bancária, mas diretamente para o fundo que garantia a perpetuidade e a expansão do Instituto Sophia. Sua redenção não foi apenas uma questão de palavras ou lágrimas, foi um ato de despojamento total, um sacrifício financeiro que era, para ele, a única penitência possível. Ele abriu mão de seu status para financiar o sonho que sua filha nunca pôde realizar. A presença de Ricardo no instituto ia muito além do financiamento. Ele era uma presença diária, mas não como um patrono ou um membro do conselho. Ele era um aluno, matriculado no curso para iniciantes. Ele passava seus dias aprendendo os fundamentos da mecânica que ele passara a vida inteira desprezando. Sua arrogância fora substituída por uma curiosidade genuína e uma humildade quase dolorosa. Ele era desajeitado com as ferramentas, lento para entender os conceitos, mas sua determinação era feroz. Para ele, cada porca que ele conseguia apertar, cada vela de ignição que ele aprendia a trocar, era uma pequena vitória contra o homem que ele fora, um passo a mais para longe do fantasma de sua própria crueldade e um passo para mais perto da memória de sua filha, Sophia. A oficina principal do instituto era um caldeirão de energia criativa. Jovens de todas as origens, que em qualquer outro lugar seriam rivais ou sequer se cruzariam, agora trabalhavam lado a lado, compartilhando ferramentas e conhecimento. O som era uma sinfonia de chaves de catraca, o zumbido de soldas e o debate apaixonado sobre taxas de compressão e fluxo de ar.
No centro de tudo, como uma peça de altar, estava o Fusca 1974. Intocado desde a noite da corrida, com os pneus traseiros ainda marcados pela borracha derretida, ele servia como o artefato fundador do Instituto. Era a prova viva da filosofia que eles aprendiam, que a genialidade não vem de uma etiqueta de preço, mas da mente e do coração. Os alunos passavam por ele com reverência, tocando sua lataria enferrujada, como se tocassem um objeto sagrado. As aulas de Lia eram as mais concorridas. Ela ensinava a matéria mais avançada, a filosofia do Sleeper. Nessas aulas, ela abria os cadernos de seu avô, traduzindo as anotações em alemão e russo para uma nova geração faminta por aquele conhecimento perdido. Ela ensinava seus alunos a enxergar além do óbvio, a combinar o antigo e o novo, a criar poder onde ninguém esperava. Ela não criava apenas mecânicos, criava magos. E seus alunos, os filhos do Fusca, como eram carinhosamente chamados, começaram a ganhar notoriedade em eventos de arrancada e competições amadoras. Seus carros modestos por fora, mas com corações de gigantes, humilhando competidores ricos e presunçosos, espalhando a lenda do Instituto Sofia por todo o país. Em uma tarde ensolarada, Lia caminhava pela oficina dos iniciantes. O ar cheirava a solvente e metal recém-cortado. Em um canto, um grupo de adolescentes se debruçava sobre um motor de 4 cilindros montado em um cavalete, um motor de teste básico para os fundamentos, e entre eles, destacando-se pela idade e pela concentração frustrada, estava Ricardo. Com as mangas da camisa arregaçadas, ele tentava, sem sucesso, ajustar um velho carburador de corpo duplo. Suas mãos, que um dia só conheceram o toque de volantes de couro e canetas de luxo, agora estavam manchadas de graxa, os dedos desajeitados lutando contra um parafuso de regulagem teimoso. Ele suspirou, derrotado, passando a mão suja pela testa e deixando uma marca escura, um batismo de graxa. Com um sorriso paciente que não continha nenhum traço de zombaria, Lia se aproximou. Ela não disse nada, apenas pegou uma chave de fenda fina da bancada. Ricardo olhou para ela, a frustração e a vergonha visíveis em seus olhos. Ele, o ex-titã da indústria, incapaz de realizar a mais simples das tarefas. Você está tentando sentir com os olhos, disse Lia suavemente. Você precisa sentir com os ouvidos. Feche os olhos. Ele hesitou, depois obedeceu. Lia pegou a mão dele e a guiou de volta para o parafuso. Gire devagar, ela instruiu. Ouça a mudança no som do motor. Ele vai te dizer quando estiver feliz. Ele vai começar a cantar. Sob sua orientação, a mão trêmula de Ricardo girou o parafuso milimetricamente. O som engasgado do motor começou a se suavizar, a se arredondar, até se transformar em um ronronar estável e perfeito. Ricardo abriu os olhos. O som perfeito do motor era a música mais bonita que ele já ouvira. Um sorriso genuíno, o primeiro em muitos anos, iluminou seu rosto. Eu consegui, ele sussurrou, maravilhado como uma criança. Nós conseguimos, corrigiu Lia, colocando a chave de fenda de volta na bancada. Naquele momento, o ciclo se fechou completamente. A humilhação e a vingança haviam se dissolvido, dando lugar a algo muito mais poderoso. O perdão através do aprendizado, a redenção através da paixão compartilhada. Ele, o opressor, agora era o aluno dedicado. Ela, a oprimida, agora era a mestra generosa. Ali, sobre um motor simples, eles não eram mais inimigos, mas apenas duas pessoas que amavam o som de um coração mecânico batendo em perfeita harmonia, encontrando, finalmente, a paz. E ali, naquele santuário de graxa e esperança, todos os que testemunharam aquela jornada aprenderam a lição mais fundamental. Eles aprenderam que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca será medido pela grife de seu terno, pelo preço de seu relógio ou pela nobreza de seu sobrenome. Eles viram com os próprios olhos que o talento genuíno não reconhece classe social, gênero ou aparência, e que a genialidade pode florescer nos lugares mais inesperados, alimentada apenas por paixão e determinação. A história de Lia e seu Fusca tornou-se uma lenda,
Um lembrete eterno de que não importa o quão alto seja o muro da arrogância, o conhecimento, quando guiado por um propósito nobre, sempre, sempre encontrará uma maneira de atravessá-lo, rugindo em direção à justiça.